A mensagem do filósofo aos jovens estudantes no que diz respeito à dificuldade financeira é simples. Quanto pior ficar a sua condição econômica, mais se apeguem à sua vocação intelectual. Não cedam à pressão de um mundo em que quer matar em vocês o espírito à força de atormentá-los com problemas financeiros. O mundo, no sentido bíblico do termo, isso é, a sociedade mundana, só respeita quem o despreza. Na Primeira Guerra Mundial, o físico Werner Heisenberg, então um adolescente numa cidade reduzida à miséria pelo cerco e pelos bombardeios, se escondia no porão de uma igreja para ler Platão e discutir com seus amigos a metafísica de Malebranche. Foram os anos decisivos de sua formação. Ele poderia tê-los perdido, aguardando melhores dias para estudar, mas nada nesse mundo pode vencer a determinação do homem que é fiel à vocação espiritual. Não se intimidem, não desistam. Quanto mais pobres vocês ficarem, mais se dediquem aos estudos. A porcaria reinante não prevalecerá sobre a sinceridade dos seus esforços. Digo isso com a experiência de quem, ao longo de mais de 2 décadas de pobreza, com mulher e filhos para sustentar, jamais deixou de estudar um único dia, aproveitando cada momento livre e abdicando de toda sorte de viagens e divertimentos. Nunca esperei que minha situação melhorasse para depois estudar, e garanto, seja teimoso e um dia o mundo desiste de tentar dominar você pela fome. E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, ó, onde você estiver aí nesse mundão de meu Deus, ó, valeu por você estar aqui, tudo tranquilo, ó, hoje comemorando o dia 29 de junho, comemorando 1 ano de canal Paulo Dharma 1970, tô muito feliz, muito contente, 1 ano, rapaz, eu não imaginei que o negócio fosse... Assim, a gente faz, mas a gente não imagina, né? 1 ano é muita coisa para um canal de vídeo que fala sobre literatura, quadrinhos, música, ópera, o que vier, né? A gente tá aí, mas eu não imaginava que fosse chegar tanto, né? Caramba, é um ano fazendo, 1 ano falando que a gente cometeu fez muitos vídeos, né? Nesse meio tempo, falando muitas coisas. Mas há uma clara evolução aí, a gente espera, né, daqui a 2 anos, 3 anos, fazendo vídeos, e espero, ó, tá sempre, né, tentando melhorar, obviamente, né, a gente tenta melhorar. E nesse 1 ano, por conta desse 1 ano, ó, antes de qualquer coisa, tá, curte o vídeo, ó, canal Paulo Dharma 1970, se inscreve no canal Paulo Dharma 1970, tá, curte e comenta, beleza? Se inscreve e comenta, beleza? Ó, 1 ano... 1 ano eu tinha que trazer alguma coisa especial para cá e não podia ser outro que senão Olavo de Carvalho. Ó, Olavo de Carvalho. 1 ano de canal, eu falei tinha que ser alguma coisa do Olavo porque não dava. Eu não tive outro pensamento que não fosse um livro do Olavo de Carvalho. E eu tive que procurar na vasta obra dele, do professor Olavo, um livro para o vídeo, e esse livro tinha que ser, obviamente, O Imbecil Coletivo. Que é, segundo ele, esse livro dos anos 90, acrescido de algumas outras coisas no imbecil, tem outros imbecis, mas esse aqui é o imbecil clássico, né, dos anos 90. E ele diz que ele fala que esse aqui é o fechamento de uma trilogia que começou com esse classicão aqui, A Nova Era e a Revolução Cultural, que eu já fiz vídeo, procura, tem vídeo no canal, tá? Tem vídeo no canal. Esse que foi o primeiro livro oficial dele, foi o que começa o Olavo de Carvalho nos anos 90, quando poucas pessoas sabiam da existência dele. Ele começou com esse livro extraordinário, que é a Nova Era e a Revolução Cultural, que eu tenho um vídeo, já fiz vídeo, um livro muito, muito interessante para você entender como era antes, né, dos anos 90 aqui, como foi montado lá dos anos 60 para cá, para chegar no ano de 2021, essa beleza que nós temos agora, né, esse mundo que nós temos agora. E o segundo, esse aqui para falar, e o segundo, Jardim das Aflições, que começa, segundo ele, por uma impostura filosófica, né? Um pretenso filósofo, ele
ele vai numa palestra desse indivíduo e vê umas bobagens que esse indivíduo está falando, e aí ele se indigna e resolve meter o pé, entendeu? Meter o pé, e o Jardim das Aflições ele escreve e publica. Quer dizer, os três livros, né? A gente pode parar e pegar aqui, ó, os três. Ó que beleza, olha que maravilha, olha, maravilha, né? Beleza, né? e eu, pra fechar com chave de ouro esse ano tão glorioso, tão sensacional de fazer vídeos, eu me peguei, eu tinha lido algumas coisas desse imbecil coletivo, porque ele não é um livro como o Jardim das Aflições, com começo, meio e fim. Ele é uma coletânea de artigos que ele escreveu durante os anos 90, ele foi publicando nos jornais, ele foi colocando textos nos jornais e vendo a quanta andava a chamada inteligência brasileira, a inteligência esquerdista, que sempre está na mídia, está em todos os jornais, está na música, está em todos os cantos, e elas fazem a cabeça de muita gente. Elas não é um país inteiro, mas eles têm um controle da mídia, eles têm um controle do processo de fazer a cabeça das pessoas. Tá nas novelas, tá na novela com músicas de Caetano, músicas de Chico Buarque, tava nos jornais da época, né? E hoje acabou, hoje como os jornais acabaram, só tá aí uns panfletos aí rodando para lá e para cá, dizendo que são jornais, mas na época eles tinham controle do país, tinham controle da mentalidade de um país, fazer com que o país fosse para lá ou fosse para cá. E o Olavo percebeu isso, e ele escrevia muitos textos para os jornais da época, o Globo, Estadão. Ele escrevia, e aí nesse meio tempo ele resolveu reunir esses textos publicados num livro que ele chamou de Imbecil Coletivo. Para quê? Quando ele fez isso, essa turma, né, essa turma resolveu juntar de galera, entendeu? Ele sozinho, tinha 2 ou 3 amigos da filosofia e sem diploma, sem o tal do diploma, né, o diploma universitário de filósofo, que é ridículo, mas ele sem isso, esses caras foram para cima dele para bater. Vieram de galera, vieram de turminha, né? Porque eles não conseguem ganhar no debate, de forma alguma. Isso não dá para eles, porque eles não têm nível, eles não leem, não estudam de forma alguma, não fazem o que o Olavo fez durante 50 anos da vida dele. Ele descreve aqui que ele passou 30, 40 anos na obscuridade, lendo, estudando. Ele tem um texto aqui extraordinário aqui dentro, que ele aconselha você que está aí, eu mesmo, não cair na ideia da diversão barata, estudar, ler, entendeu? Todos os momentos livres que você tiver, você leia, você estude. Ele fala isso o tempo todo, que você tem que ler, você tem que estudar. O texto é magnífico, ele fala que o ser humano ele só consegue vencer por meio do estudo. Isso eu vejo para mim. Você pode muitas vezes, é um texto extraordinário, você pode muitas vezes, a todas as situações da vida, querendo te colocar num canto, mas você tem o estudo, você tem a leitura, isso ninguém pode te tirar, entendeu? Você não tem dinheiro para muita coisa, para fazer muita coisa, para se divertir, mas você pode estudar. Você pode ser alguém estudando, lendo os grandes clássicos, como eu sempre bato aqui o tempo todo nos vídeos, lendo os grandes clássicos. Você tem condição de ser alguém, entendeu? Você tem condição de ser alguém, não que você vá ser alguém para ser visto pelos medíocres, para ser visto por esses pobres coitados que estão aí, que eles têm um papel, né, têm um diploma, e eles se agarram nesse diploma. Eles se agarram nesse diploma como se fosse, uau,
uau, eu tenho um papel, esse papel dá o referendo para esse indivíduo, para ele achar que ele é um intelectual, essa palavra hoje em dia tão nojenta, entendeu? Intelectual. E esses caras, eles estão no meio acadêmico, eles estão na grande mídia, eles ficam por aí, né? Eles ficam por aí arrotando conhecimento que eles não têm, eles se garantem na galera, na turminha, é isso que esse pessoal é, entendeu? Por isso que não dá para levar a sério de forma alguma, não dá para levar a sério de forma alguma. Quer ver, ó, olha só esse texto aqui, tem uma parte aqui, eu estou tentando encontrar o texto que ele fala exatamente, mas aí qualquer coisa você procura no livro, você lendo os textos de BC Coletivo, você vai achar. Eu separei um aqui, para não ficar muito prolífico, você tem que pegar, você mesmo, procurar esse livro, tem fácil nas livrarias, você encontra ele, não é difícil, você pode pedir até no próprio Insights você vai ter a obra que você quiser do Olavo, vale a pena. Olha só que maravilha isso aqui. Nesse texto aqui, ele vai falar da questão dos indivíduos que são a impostura intelectual. Eles são uma impostura intelectual, eles se acham. Eles se acham os bambambãs do último bombom da caixa, mas no final das contas não são. Olha só isso aqui que maravilha. Ó. A impostura intelectual, sombra e caricatura da atividade da inteligência, existe um pouco por toda parte. A diferença é que no Brasil a caricatura tende a usurpar o lugar do modelo, a sombra adquirindo vida própria e passando a mover o corpo que a projeta. O número de farsantes e de doutores ineptos em todos os campos de atividade cultural é anormalmente grande neste país, a ponto de constituir um traço permanente da cultura nacional, tanto quanto a corrupção na esfera política ou a impunidade na judiciária, e tal como nesses dois setores os malvados e impunes não apenas são numerosos, mas com frequência ocupam os primeiros lugares da hierarquia teoricamente incumbida de preservar a ordem e a decência, assim também na esfera da cultura é difícil desmascarar os pseudos, pela simples razão de que, no mais das vezes, ele tem aquela posição de destaque que o investe aos olhos do público da missão e da autoridade de separar o verdadeiro do falso. Foi aquilo que eu falei. Tá aí. Quer dizer, quem tem que pedir opinião, aliás, às vezes nem pedem. Por que o Caetano tem que dar opinião sobre alguma coisa? Gilberto Gil, né? Os caras são só cantores aí, cara, fazendo umas letrinhas aí muito paias, muito pobres. Mas aí vão perguntar pro Caetano, e aí, Caetano, o que você acha da guerra da Bósnia? Aí ele vai repetir um monte de besteiras. Caetano, Gil, Chico Buarque, esse pessoal. Fora esses músicos de destaque, fora os caras que estão na universidade, como eu falei, que tem o diplomão, e acham que são, ó. Não são, cara. Vocês não são, vocês são uma farsa. Vocês são uma farsa. Farsa. Olha aqui, continuando, ó. Um dos sinais que o indicam é o elevado número de obras literárias. Cara, isso é sensacional. O elevado número de obras literárias brasileiras, dentre as mais representativas, que tomam por tema ou personagem a figura do falso intelectual. Já em Machado de Assis, abundam os ostentadores de pseudocultura e vendedores de pseudociência. O inventor do emplastro Brás Cubas, o filósofo do humanitismo, o pai e o filho da teoria do medalhão, e o Robespierre psiquiátrico de Itaguaí são exemplos colhidos a esmo na multidão. Com Raul Pompeia, os pseudos invadem o campo da pedagogia oficial na pessoa de Aristarco, enquanto Arthur de Azevedo, no conto O Plebiscito, procurem, vale a pena, mostra-o em ação na pedagogia doméstica. O que singulariza esses personagens, distinguindo-os daqueles que pareceriam corresponder na literatura mundial, é que, com a exceção do filósofo Quincas Borba, nenhum deles é um esquisitão isolado, um demente solitário, mas todos são pessoas representativas, figurões típicos da sociedade. A caricatura não nasce aí da ampliação desmesurada do incomum e do disforme, mas da transcrição exata da realidade de todos os dias. Também não são puras exceções os sonsos polemistas de Botequim e o amanuense Belmiro de Ciro dos Anjos,
os boquirrotos literatinhos de O Encontro Marcado, de Fernando Sabino, os inúmeros cretinos bem-falantes que povoam os romances de Jorge Amado e Graciliano Ramos. São tipos característicos da vida brasileira, talvez os mais característicos entre todos. Eles assinalam uma doença crônica da alma nacional. Tá vendo? Tá na literatura brasileira secular, os tipos que estão por aí e hoje estão na internet. Falando besteira, falando bobagem, entendeu? Nunca leram, nunca estudaram, mas falam besteira. Porque para você pegar um maçaroco desse aqui para ler, ó, estudar, ó, para você ler isso aqui, ó, é preguiça. É mais fácil falar do que você estudar, do que você ler. Aí dão opinião sobre tudo. Esse pessoal dá opinião sobre tudo, sobre qualquer coisa. E aí fica aí como se fossem verdades absolutas. Verdades absolutas. Olha aqui, continuando. Todos esses personagens, porém, não nos inspiram senão riso ou desprezo. O mesmo acontece com o homem que sabia javanês de Lima Barreto. Tem que ler esse material, ó. E eu vou fazer um vídeo sobre esse conto do Lima Barreto. Aguardem. Mas em outras obras desse grande e sofrido escritor, o retrato do pseudo sai da moldura do risível para adquirir uma profundidade quase trágica. Lembra, eu tenho um vídeo sobre o livro do Lima Barreto, que tá aí, viu? Que tá aí. Ok, continuando. Duas coisas distinguem o mundo de Lima Barreto do que seus antecessores e sucessores. Primeiro, que ao lado do falso aparece o autêntico, dando à caricatura, por efeito do contraste, o significado de uma eloquente condenação moral, que em Machado ou em Arthur de Azevedo era dissolvida pela ironia e em Pompeia por um excesso de autolamentação. Em Lima Barreto, com efeito, o medalhão não é somente a figura pomposa e vazia, mas o usurpador, o opressor que condena ao exílio, a solidão, a desesperança, os talentos legítimos de Isaías Caminha, que eu tenho vídeo, e de M.J. Gonzaga de Sá, pois o reinado do Pseudos seria apenas objeto de comédia se não lhe correspondesse como contrapartida necessária e crônica a liquidação dos melhores. A segunda diferença aparece no romance Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse outro também merece o vídeo. O cume da invenção literária de Lima Barreto, pois o Major Quaresma é ao mesmo tempo e inseparavelmente um estudioso autêntico e um pseudo-intelectual, típico do Brasil. Um herói trágico e uma caricatura. Seu empenho científico é tão genuíno quanto a vocação literária de Isaías Caminha, e sua visão do mundo viciada pela estreiteza da mania nacionalista é tão falsa quanto a identidade profissional do homem que sabia javanês. É precisamente a sinceridade da falsa consciência que singulariza o Major e faz dele a epítome da intelectualidade brasileira, pois se de um lado seria impossível que o falso e o autêntico se repartissem em cotas estanques, cada uma adscrita de uma vez para sempre a determinado grupo ou facção, de outro lado é a pretensão ingênua de representar sempre a facção autêntica, que torna o intelectual brasileiro um tipo caricato. Você aí, pseudo, na verdade é um fenômeno mesmo das facções, dos grupelhos, dos círculos de amizade e ajuda mútua que gera o pseudo-intelectual e o sustenta pela falsa segurança advinda do aplauso fácil dos companheiros numerosos, uma almofada protetiva que o preserva de todo olhar de crítica, mas o aprisiona, enfim, no mais deprimente auto-engano. Tá percebendo? Você aí é um pseudo? Você está se enxergando nisso aqui? A solidariedade mútua que debilita o senso autocrítico não é, porém, compartilhada só por grupos distribuídos na simultaneidade do espaço social, mas por gerações, cada qual encastelada no seu tempo e julgando do alto da sua superioridade as épocas passadas, próximas ou remotas, cujo obscurantismo acredita ter superado. Esse sentimento de estar no topo dos tempos é geralmente associado a mutações políticas mais ou menos súbitas que, acelerando o devir presente, criam aquele estranhamento em relação ao passado que facilita a visão de suas limitações mentais, mas na mesma medida torna invisíveis as da atualidade.
pois uma verdadeira objetividade do senso histórico só pode ser alcançada por quem não se limite a julgar o passado com os olhos do presente, o anacronismo. O mais volúvel dos juízes, mas consiste em tentar julgar o presente à luz do passado, à luz das duas esperanças, sobretudo que são às vezes o mais temível testemunho contra a arrogância do presente. Mas essa objetividade falta por completo a um país onde a crença na fatalidade do progresso se torna a divisa do emblema nacional, ordem e progresso. Assim, a mesquinhez intelectual retratada naquelas obras literárias parece-nos sempre uma relíquia de obscuras épocas pretéritas, sem ligação possível com a luminosidade da inteligência presente. Por efeito da ilusão de progresso, esquecemos-nos de fazer as comparações de dupla via, e bem protegido do olhar de testemunhas mortas, o presente pode continuar exibindo seus andrajos sem que ninguém possa apontá-los à consternação pública antes que se tornem passado e cedo um lugar a uma nova geração de ilusões auto-engrandecedoras. Aí o Olavo dá o clique, dá o final, entendeu? Da nossa mediocridade. Ou assim, o que nos tornaram, aquele problema, né? Botar a culpa em alguém, né? Botar a culpa em alguém. Nós somos medíocres. Fazer o quê? E ó, a mediocridade brasileira, ela se espalhou no geral, no mundo inteiro. Parece um vírus, né? Se embrenhou aí e o negócio, porque a gente sabe onde é que está esse pensamento medíocre e como ele se espalha. Como ele se espalha aí, ó, como ele tomou conta. Por isso que a única vacina para esse tipo de problema, esse tipo de doença, é estudo, leitura. Entendeu? Pegar os clássicos e meter o sapato. Ler os clássicos até enjoar. Entendeu? Estudar. Porque se você estuda, você já é medíocre, imagina se você não fizer isso, se você não ler. O que vai ser de sua vida? Vai ser um repetidor de besteira por aí. Que é o que a gente tem aos quilos. Ó. Por isso, leia Olavo de Carvalho, leia os clássicos. Olha, vá atrás. Tem PDF na internet, se você não tiver bufunfa para comprar. Tem, inclusive eu tenho o livro e tenho o PDF que tá na internet. Eu comprei o livro, comprei os livros, eu tenho os livros, ó. E tem PDF na internet, se você tiver curiosidade de ler o Olavo de Carvalho. Não fique com a opinião dos medíocres aí, dos que falam bobagem, que falam besteira, que falam bobagens. Eles são apenas, ó. Entendeu? Então leia o Imbecil Coletivo. Ó, 1 ano de canal, gente. Muito obrigado a vocês que estão aí até agora, obrigado a vocês que acompanham meus vídeos, muito obrigado, tá? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Se você é um leitor do Olavo de Carvalho, ó, comente, beleza? Leia. Se você já é leitor, continue lendo, acompanhe-o e veja os meus vídeos também, beleza? Valeu, gente, até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, tchau!